paz do Senhor. Hoje é culto da família, então não vou fugir do tema. Graças a Deus, culto maravilhoso. Estivemos ali às 15 horas, fazendo culto ao ar livre, foi uma bênção. E vamos tentar manter isso, não podemos parar. Abram suas Bíblias em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2. É o primeiro livro da Bíblia. Aí, Zé Reis, obrigado. Todos acharam? Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Tome seu assento em nome de Jesus. Não é bom que o homem esteja só. Esse texto se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nada melhor num culto de família para falarmos um pouquinho nesse texto. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, após Deus ter criado o homem, e o mesmo recebeu a incumbência de dar nome aos animais, cultivar a terra, guardar o jardim que se encontrava no Éden, Adão, sabemos que era um homem dotado de uma inteligência descomunal, e após ele ter dado nome aos animais, Deus viu que não era bom que ele ficasse só, né? A Bíblia diz que Deus ele fez cair um sono pesado sobre ele, e de sua costela ele forma quem? Ele forma a mulher. Perceba que não foi o homem que viu a necessidade do casamento e nem da família, mas foi o próprio Deus que viu essa necessidade em Adão. Se você observar o texto que eu acabei de ler, ele disse: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então foi uma atitude do próprio Deus de instituir a família. Todos nós sabemos, e eu já comentei aqui, que família não é nenhuma instituição humana, ela é uma instituição divina. O casamento, a família, ela não foi instituída na terra, mas foi instituída ainda no céu. Então foi Deus que instituiu a família para o bem-estar de todo ser humano. Por mais que, às vezes, muitos acham, pensam que casamento é algo ruim, seu próprio Deus que diz, não é bom que o homem esteja só, né? Então casamento e família é algo abençoado por Deus. Hoje em dia, algumas pessoas não querem ter mais filhos, preferem ter animais do teu lado, animais domésticos, de estimação, e não querem ter mais um casamento, não querem ter mais filhos. Há um ditado no mundo aí, né, que diz que o melhor amigo do homem é o cachorro. Isso é uma mentira. Mentira que a sociedade está inventando. Não, nenhum animal é capaz de corresponder o homem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Nenhum, não é. O que completa o homem é uma mulher, e o que completa uma mulher é um homem. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Não tem como fugir disso daqui. O casamento e a família é um remédio de Deus para a solidão do homem. É por isso que ele diz,
Não é bom que o homem esteja só. Então é um remédio para toda a raça humana, um remédio de Deus, a família e o casamento, né? Você vê que na parte B, a Bíblia diz: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. A palavra adjutora quer dizer apoio, ajuda, ou seja, algo amplo. Devemos entender também que o homem não é superior à mulher. Não é. Tem muitas pessoas que acham que o homem é superior à mulher. Já vi muitas pessoas falando que é só o homem que é imagem e semelhança de Deus. Não é. Também é uma mentira. A mulher também. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então também a mulher é imagem e semelhança de Deus. O homem não é mais importante do que a mulher. Não. O homem não é superior à mulher. Não. Eles têm o quê? Papéis diferentes dentro da família. Isso que nós precisamos entender. Aí o versículo 22 diz assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Perceba que no texto, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para o quê? Governá-lo. Não. Deus não tirou a mulher dos pés do homem para ser pisoteada por ele. Não. Mas tirou da costela. A costela fica onde? Do lado. Para quê? Para andar lado a lado com ele, para ser protegida por ele e amparada por ele. Esse é o papel do homem. Só há briga, só há discussão quando isso daqui é quebrado. Agora, se cada um respeitar o seu papel, o seu lugar, tudo dá certo. E olha o que o texto diz no versículo 23. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Perceba que no texto aqui é Adão elogiando a sua esposa. E num relacionamento, o que precisa ter? Elogios. Uma mulher é conquistada pelo que ela ouve. Um homem é conquistado por aquilo que ele vê. Eva caiu por quê? Porque ela emprestou seus ouvidos para quem? Para a serpente. Então toda mulher é conquistada por aquilo que ela ouve. Agora o homem já é diferente. O homem, ele é conquistado por aquilo que ele vê. O que é que você precisa aprender aqui nessa noite? Que ser bonito não é sinônimo de pecado, irmãos. Agora, o pecado é sensualidade. Sensualidade é pecado. Agora, ficar bonito para o seu esposo ficar bonito para a sua esposa, não é pecado nenhum. Você tem que mesmo se arrumar, tem que mesmo ficar bonito. Por quê? Já pensou, o camarada também chega em casa, você com aquela camisa da CIB de 3 anos atrás, toda amarrotada, gola toda esticada, não tem como. Porque o homem, ele é ganho por aquilo que ele vê. Ele vê. Agora, uma mulher, você conquista ela pelo ouvido. Então Adão elogiou a sua mulher, como Salomão também elogiou a sua mulher. Salomão elogiou a sua esposa no secreto e elogiou a sua esposa em público. Tem gente que acha que isso é besteira, sabia? Fica elogiando, colocando lá em redes sociais, elogiando seu marido. Cuidado com isso. Meu irmão, você tem que elogiar mesmo. Você tem que elogiar a sua esposa, você tem que elogiar o seu marido, tem que elogiar mesmo. Porque Salomão fez isso. Salomão elogiava sua esposa no secreto e em público também. E hoje, infelizmente, tem pessoas que tratam as suas esposas como igual aquela época de Homem das Cavernas. Só falta segurar no cabelo dela e sair puxando pela rua. Mulher tem que ser respeitada, irmãos. Tem que ser respeitada, porque ela também é imagem e semelhança de Deus.
Eu estou pregando a palavra, nada demais. Isso daí não pode ser falado na igreja, porque isso a gente aprende em casa. Ô, gente, tudo da Bíblia a gente tem que aprender em casa mesmo. É na igreja e em casa. Porque, irmão, se você não elogiar a tua esposa, eu vou falar uma coisa bem séria aqui para vocês. Lá no serviço alguém vai elogiar ela. E você que não elogia, você vigia nessa parte também. E o texto é bem enfático em dizer que não é bom que o homem viva só. É o próprio Deus falando. Esses dias um camarada chegou para mim e falou assim: nossa, o camarada já arrumou outra esposa. Nem bem a esposa dele, não tem nem um ano que a esposa dele faleceu, o camarada já arrumou outra esposa. Eu falei, qual o problema nisso? O problema é ele arrumar outra esposa e ela trair ela estando viva. E ele separar e arrumar outra esposa. O problema está aí. Agora, depois que ela faleceu, meu filho, eu canso de falar para minha esposa. Canso de falar. Depois, se eu falecer, ela está livre. Está tranquilo. Tem o carro, tem a moto, tem tudo lá. Está tranquilo. Faleci, ela fica à vontade. E ela, mesma coisa. Eu deixo bem claro. A besteira é você separar por causa de outra pessoa e abandonar o seu cônjuge. Aí já fica difícil. Agora não. Agora a pessoa faleceu, você tratou dignamente ela, respeitou o resto da sua vida, meu filho, você está livre. Então tem muita pessoa que não gosta, fala que nem esperou o corpo esfriar, essas coisas assim. Para com isso, irmão. Para com isso. Agora você está livre. Não é bom que o homem esteja só. Por que Deus disse isso? Deus viu uma necessidade do homem. Por quê? Que não é bom que o homem viva só. Não é bom. Porque o homem, o pecado está dentro do homem, irmão. Se o homem andar muito tempo sozinho, meu filho, ele vai começar a ser tentado. Isso serve para homem e para mulher. Isso daí pode começar a trazer problemas para o homem ou para a mulher. Não estou generalizando, porque existem pessoas que conseguem viver, levar uma vida sozinho. Não decidiram ficar sozinho, tá? Então isso daqui foi Deus quem fez. Aí o versículo 24 diz assim, ó. O versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso daí está no capítulo 2, versículo 24. Está na Bíblia. Aqui acontece a lei da emancipação. O que significa isso? Significa que a pessoa se torna independente. Quando ela o quê? Ela deixa o pai e a mãe. Aqui acontece a lei da emancipação. Ela se torna uma pessoa independente. Então, quando a pessoa casa, ela automaticamente ela faz o quê? Ela deixa seu pai e sua mãe. E a partir dali, o que acontece? Vira parentela, irmãos. Você já criou uma nova família. Uma nova família, né? E eu acho interessante nesse texto que é a ordem de Deus deixar pai e mãe. É uma ordem de Deus que a Bíblia nos ensina. E às vezes eu vejo as pessoas reclamando: meu filho não vem me ver, a minha filha não me procura, só de vez em quando. Meu irmão, entenda uma coisa aqui nessa noite. Se o seu filho ou sua filha mal vem te ver, mas sempre telefona, fique tranquilo, irmão. Ele não te abandonou, não. Não é sinal que ele não gosta mais de você. É sinal que ele casou bem. É sinal que ele casou bem. Porque filho que casa e no outro dia já está dentro da casa dos pais, você me desculpe, não casou bem. Não casou. Filho que casa num dia, no outro dia está lá criando problemas para o pai, você pode ter certeza que ele não casou bem. Pode ter certeza. Agora, filho que ele entende aquilo
que ele agora tem que amadurecer, ele agora tem que ser independente, e pais também que entendem que os filhos precisam amadurecer, precisa também que a filha tem que amadurecer, e eles também precisam amadurecer e entender essa lei aqui, que eles precisam largar, que eles precisam soltar os seus filhos, né? Então, não se preocupe quando seu filho dá uma sumida da tua casa, é sinal que ele casou bem, é sinal que ele está sendo bem tratado. Agora, filho que está todo dia levando problema para as casas dos seus pais, é de desconfiar, né? Então Deus, ele falou assim, portanto deixará. Essa palavra aqui, deixará, ela no original, ela significa de largar mesmo, deixar mesmo, entendeu? Então, a gente obedecendo o que a palavra de Deus diz, tem tudo para dar certo a família, porque às vezes, muito esse negócio de filho, genro, tá todo dia dentro da casa de pai e mãe, não dá muito certo não. Aí agora a pouco começa a briga, por quê? Mãe, pai quer se meter na vida do filho, da filha, a nora já não gosta, o genro já não gosta, é por isso que começa uma confusão. Meu irmão, casou, desprende, deixa a vida dos seus filhos, deixa a sua filha viver. Tem pessoas, quando a minha filha crescer, eu quero curtir minha vida com a minha família, com a minha esposa, né? Agora eu vou ficar enfiado dentro da casa do meu filho todos os dias? De jeito nenhum. Aí que ele tem que viver o casamento deles. Não quer dizer também que se eles precisarem de uma ajuda, você não pode ir lá abençoar, ajudar, né? Mas eles precisam ter esse tempo de amadurecimento na vida deles, tá? Então eles precisam viver a vida deles, porque tem gente que às vezes o filho casa, o filho mora em outro lugar, aí tem que ficar lá perto, tem que trazer neto para perto. Não, cara. Você já cuidou dos seus filhos, agora você precisa viver a sua vida. E o que o texto diz? No versículo 24, a segunda parte: e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só? Uma só? Ou seja, agora vocês não são mais dois, vocês são um. Palavra de Deus. Aqui muda totalmente o pronome possessivo. O pronome possessivo aqui muda. O pronome possessivo minha, meu, ele muda para nosso, para nossa. Não é mais a minha casa, não é mais o meu dinheiro, não é mais as minhas finanças, não é mais as minhas coisas. Agora, a casa é nossa, o dinheiro é nosso, as coisas são nossas. Esse pronome possessivo tem que mudar, né? Então, a Bíblia diz isso, que vocês não são mais dois, agora são um. Então, para um casamento, você ter um casamento abençoado, você precisa seguir essas regras, cada um respeitando o espaço do outro e cada um seguindo o seu papel, aqui no texto. E serão ambos uma só carne. Agora, a mulher não é mais uma parte do marido, ela é o próprio marido, porque agora são um. Quem fere a esposa, fere a si mesmo. E mulher que fere o marido, está se ferindo. Por quê? Agora são um. São um, não são mais dois. Então, se você lançar palavras de humilhação contra a sua esposa, você também está se ferindo. No resultado, é o casamento que vai se desfazer. Infelizmente, vai acontecer isso. Porque agora não são mais dois. Agora são ambos uma só carne. E para terminar, o casamento, irmãos, ele não é um jogo de tênis. Jogo de tênis, fica um adversário de um lado e outra pessoa do outro. Só que ali, cada um fica explorando o erro do outro. Fica explorando o erro do outro para ganhar, né? E o casamento não é isso. O casamento não é um rival com o outro. O casamento é igual ao jogo de frescobol, se eu não me engano.
Quem já jogou frescobol aqui na adolescência? Lembra? Aquele jogo que fica alguém de um lado e alguém do outro e fica fazendo assim, ó. Aí a bola fica indo para lá, para cá, para lá, para cá. Naquele jogo, irmãos, não tem perdedores. Se um mandar uma bola defeituosa para o outro corre para corrigir, Então, o casamento é a mesma coisa, igual um jogo de frescobol. Ali são os dois trabalhando juntos e todos saem ganhando. E não um jogo de tênis onde um fica explorando o erro do outro, né? Então, que Deus possa abençoar a sua casa. Seja um abençoador do seu casamento. Seja uma bênção na sua família. Defeitos todos nós temos. Eu preciso melhorar. Minha esposa precisa melhorar. Você precisa melhorar. Seu esposo precisa melhorar. Mas seja uma bênção. Ninguém aqui é perfeito. Nós estamos indo no caminho da perfeição. Perfeitos nós só vamos ser quando chegarmos lá em cima na glória. Então, respeite o espaço do outro. Se cada um entender, né, o espaço do outro, tem tudo para você ter um casamento indissolúvel, um casamento abençoado na sua vida. Talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas eu preciso ensinar a igreja. Eu prefiro ensinar a igreja do que amanhã eu estar lá na tua casa quebrando a minha cabeça para tentar restaurar o teu casamento ou testemunhando de um divórcio que pode acontecer. Então eu prefiro me antecipar e falar sobre isso. Por mais que talvez não é a cultura de muitos ouvirem isso, mas é palavra, eu prego a palavra, irmão. Eu tenho que ensinar, né? Então vamos, fique de pé não. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Seja um abençoador na sua casa. Respeite um espaço do outro. Não é bom que o homem esteja só.